São José, rogai por nós. boa tarde a todos. Cadê o sorriso? Deixa eu me apresentar, me chamo Gleidson Maria, eu sou seminarista daqui. Aqui está como Gleidson José, né? Pertence aqui à comunidade de vida Cidadãos do Infinito. Boa tarde para aqueles que estão em casa, nos assistindo aqui também. Que sejam bem-vindos, para que todos nós possamos receber as graças espirituais que Deus tem concedido para cada um de nós. O tema que vou falar hoje é sobre a cruz de São José. É interessante saber sobre a cruz, né? Cada um de nós temos uma cruz. Cada um de nós. Especificamente temos uma cruz, e essa cruz nos leva a Deus, ao céu. Eu vou fazer juntamente com vocês, se vocês tiverem aí uma Bíblia para acompanhar comigo, se não, eu faço a leitura por aqui mesmo. Eu quero que vocês abrem a Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Eu vou fazer uma leitura parando por alguns versículos para poder explicar, tudo bom? É o anúncio do nascimento de Jesus. Eis como nasceu Jesus, Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. É interessante aqui frisar essa parte, lembrando primeiramente que o casamento dos judeus. O casamento dos judeus, ele se divide em duas fases para a gente poder entender melhor depois falar aqui do casamento de Nossa Senhora. Primeiramente, a primeira fase, os noivos se casavam, porém ainda não moravam junto, né? Eles eram casados, mas ainda não moravam junto. Na segunda fase, eles havia de ter uma cerimônia para depois coabitarem, ou seja, para depois morarem juntos. Entende? Traduzindo aqui na leitura da palavra que diz: Maria, sua mãe, estava desposada com José. Maria estava casada com José. Antes de coabitarem, ou seja, antes de morarem juntos, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Entende? São José, quando viu Nossa Senhora grávida, foi uma surpresa. Uma surpresa, entende? Ao vê-la grávida, e eles ainda não moravam junto, não coabitavam sobre o mesmo teto, não é? Ela ficou grávida por obra do Espírito Santo. Devo frisar. Maria ficou grávida por obra do Espírito Santo. E José, ao ver Nossa Senhora grávida, ele ficou surpreso ao vê-la. Certo? Ao vê-la, pela surpresa dele, ele ficou surpreso. Automaticamente, ao vê-la grávida, ele deve ter imaginado muita coisa sobre ao vê-la grávida. Porém, pode ter passado algumas coisas sobre a cabeça dele, da realidade da gravidez de Nossa Senhora, mas no seu coração ele sabia que ali existia algo de sobrenatural. Entende? Sabia. Por quê que sabia? Porque antes de casarem, Nossa Senhora casar com São José, Maria já havia compartilhado com ele o desejo de se consagrar à virgindade a Deus. Ela já havia compartilhado com ele. E por compartilhar esse desejo de fazer um voto de castidade, São José também compartilhava do mesmo objetivo que ela.
de também consagrar sua virgindade a Deus. Partindo desse princípio, que é a tradição da igreja, que ela via o interesse e se consagrou de fato a sua virgindade a Deus, e ao José ver ela grávida, passou algumas coisas pela cabeça dele, que eu não sei aqui decifrar, claro que passou pela cabeça dele, mas no seu coração ele sabia que existia algo ali de sobrenatural, porém, ele não entendia do que se passava. Embora possa ter havido alguma dúvida, como acabei de falar, de qual era a origem daquela criança. Imagine só, trazendo isso para a nossa realidade, deixando a parte sublime um pouco de lado da realidade de Jesus e de Maria, trazendo isso para agora para a nossa realidade. Imagine só um homem noivo, claro, com a sua esposa, prestes a se casar, vê a sua noiva grávida. Qual seria a frustração dele em ver a sua esposa grávida? De imediato, a realidade que ele ia ter era cancelar o casamento, cancelar o noivado. Não é mesmo? Por quê? Porque cometeu ali adultério. A esposa, no caso, cometeu adultério antes da realização do casamento. Entende? Então, ela traiu o marido, e acontece muito hoje, infelizmente, essa realidade de as pessoas terem relação antes do casamento. Voltando agora para a realidade de São José, diferentemente da realidade de São José e Nossa Senhora era virgem e consagrou sua virgindade a Deus, como também São José. Continuação da leitura. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta: eis uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando José, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e que ele a tivesse conhecido. Recebeu em sua casa sua esposa, e sem que ele tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Para poder melhor explicar aqui, vamos começar a explicar de trás para frente. O anjo apareceu para José, para revelar uma coisa que José não sabia. José tinha visto Nossa Senhora grávida, porém ele não entendeu aquela realidade do porquê, como ela apareceu grávida. Não entendeu. O anjo apareceu para ele dizendo: José, filho de Davi, não tenhas medo, porque Maria conceberá um filho por obra do Espírito Santo. A partir desse momento que José teve a resposta pelo anjo, ele não teve mais dúvida e teve a certeza da realidade daquela gravidez sublime, sobrenatural, que Deus concebeu por obra do Espírito Santo. Porém, por não tomar uma atitude e difamá-la antes que o anjo apareceu para ela, por quê? No caso, como ele não sabia ainda da realidade, que ela tinha sido grávida e não sabia que ela estava sendo grávida por obra do Espírito Santo, ele ficou surpreso, como acabei de falar antes. E como José era um homem justo, qual seria a realidade de um homem justo? A realidade de um homem justo é fazer justiça. É
fazer justiça, de entrega a elas, porque a cultura daquele povo antigamente, para quem cometia adultério, claro que não era o caso de Nossa Senhora, era apedrejá-la até a morte. Não é? Nesse sentido, como ele não sabia da realidade sobrenatural da gravidez de Nossa Senhora, ele preferiu o quê? Ele preferiu silenciar e ignorá-la secretamente, como diz aqui a palavra. Né? Ele preferiu silenciar e não difamá-la, mas sim ignorá-la secretamente. Por que que São José fez isso? Imagine só o sofrimento de São José quando ele viu Nossa Senhora grávida, não sabia da realidade, de onde vinha aquela criança. Ele não sabia. Por que que ele não sabia? Porque ele não foi convidado por Deus a participar daquele ato sublime da gravidez de Nossa Senhora, onde o anjo lhe apareceu para Nossa Senhora, do qual ela ia conceber um filho por obra do Espírito Santo. Ele não sabia, ele estava isento dessa realidade. E por estar isento dessa realidade, ele sofria consigo aquela dor de não saber que sua esposa estava grávida e não sabia de onde vinha aquele filho. Entende? Então, ele preferiu silenciar e ignorá-la secretamente. Entendeu? Ignorar secretamente aquela realidade. E o interessante, além de ignorar secretamente aquela realidade de Nossa Senhora, ele preferiu tomar sobre si todo o julgamento que as pessoas iriam fazer sobre ele. Como ele ignorou secretamente Nossa Senhora grávida, ele preferiu tomar sobre si todo o julgo das pessoas. Que as pessoas iam falar: nossa, São José, no caso José, ele deixou sua mulher grávida, sozinha. Engravidou e deixou sua esposa grávida sozinha. Nesse sentido, após que José deixou, o anjo aparece para ele. Como acabei de falar anteriormente, o anjo aparece em sonhos para José dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, porque o que vem dela vem por obra do Espírito Santo. A partir deste momento, José tomou a ciência da realidade da gravidez de Nossa Senhora, porque ali vinha um Filho de Deus, Jesus, para salvar a todos nós do pecado. A partir deste momento, José acolheu Maria em sua casa e tomou também a paternidade de Jesus. Logo, José não era o pai biológico de Jesus, mas como o anjo disse que ele deveria dar um nome a Jesus, logo ele deu ali também a entender que ele tomaria a paternidade de Jesus, ele seria o pai. Não é? Essa era a vontade de Deus. Partindo do princípio que José se tornou o pai não biológico de Jesus, ele começou também a trabalhar. Como todos vocês sabem, trabalhou como carpinteiro para sustentar a própria família. Então, por que José estava com medo de assumir Maria? Por que José estava com medo de assumir Maria naquele momento em que o anjo disse que era para ele tomar a iniciativa? José estava com medo porque ele não sabia da realidade. Ele não sabia o que estava acontecendo com Nossa Senhora. Imagina agora você do sofrimento do que ele passou, sozinho. Todos nós somos chamados a ser santos. E São José teve que participar também do cadinho do sofrimento da cruz,
Porque todo aquele que é chamado a ser santo passa pelo sofrimento, passa pela cruz. Não há ninguém nesse mundo que é chamado por Deus a ser santo que não sofra por amor a Deus. Às vezes nós não imaginamos que tipo de sofrimento. Perguntamos por que nós estamos sofrendo, por que eu estou passando por essa dor. Nós não entendemos, mas Deus sabe. Muitas das vezes essa dor é para que você seja moldado, podado, para chegar a uma certa missão e cumprir com ela e aceitar a dor. Foi isso que São José passou. Ele sofreu as amarguras sem saber do que estava acontecendo com ele, sofreu um pouco da cruz, mas aceitou. Mas em nenhum momento ele desconfiou da pureza de Nossa Senhora. Porque como eles já haviam feito um voto de castidade, como ela, Nossa Senhora, havia feito um voto de castidade, é logo que ele não desconfiou que ela teria cometido adultério, no caso. Claro. Né? Mas ele não sabia a plena certeza do que tinha acontecido. São José conhecia plenamente a alma de Nossa Senhora. São José amou plenamente Nossa Senhora, a tal ponto que nenhum coração humano amou mais do que Jesus, claro, a São José, a Maria do que São José. São José amava plenamente Nossa Senhora e conhecia o coração dela. E como ele conhecia o coração de Nossa Senhora, é claro que ele sabia da realidade dela. Ele sabia que ela era toda pura e toda de Deus. E ali existia algo de sobrenatural no caso da gravidez dela. Porém, como acabei de falar anteriormente, ele não foi chamado a participar deste mistério que aconteceu com Nossa Senhora. Não é? Muitas das vezes, com relação ao sofrimento, é natural nós, seres humanos, repudiar. E tenho falado aqui outras vezes em outras palestras que o sofrimento é importante para cada um de nós. A dor é importante para cada um de nós. Não é que a gente vai querer sofrer sempre. Mas o sofrimento nos molda, nos polda para Deus. Ele nos eleva. Muitas das vezes nós somos orgulhosos, nós somos soberbos, nós somos vaidosos, nós somos mentirosos, maltratamos outros, cometemos tantas coisas ruins, e quando vem aquele sofrimento, ele vem para mudar você. E é importante ver que quando vem o sofrimento, é interessante a gente interligar esse sofrimento ao sofrimento da paixão de Cristo. Unir a Jesus esta dor, este sofrimento, claro, sem se vangloriar, e reconhecer a sua humildade e voltar para Deus. Porque você, quando se une espiritualmente do teu sofrimento, se unindo àquele sofrimento da paixão de Jesus, você se conformará da dor, do sofrimento. E você se unirá. A partir deste momento, você vai estar crescendo espiritualmente o degrau para a santidade. A princípio, este seria o tema que eu estaria abordando com vocês. Obrigado por estar participando aqui do nosso retiro. Espero que vocês possam consumar da alegria e das graças de Deus que tem para nós neste retiro. Amém?